Se seus anúncios ainda não vendem, provavelmente você está focando no lugar errado. E hoje eu vou te mostrar o que realmente faz seu público clicar, comprar e voltar. Se você ainda não entendeu que vender é sobre transformação e não sobre características técnicas, seus anúncios eles vão continuar travando. Hoje eu vou te mostrar como identificar seu público ideal, ajustar sua comunicação e transformar seu tráfego em faturamento real. Então, deixa o teu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque esse vídeo pode economizar meses de tentativa e erro e muito do seu dinheiro. Bom, vamos ao primeiro passo para você atrair leads realmente interessados. A primeira coisa que você tem que fazer é identificar seu público ideal. E para isso você precisa ajustar sua comunicação e focá-la naquilo que o cliente realmente quer. Eu gosto de falar que você tem que focar no maior mercado do mundo. Sabe qual é? É a transformação. O cliente ele não quer o produto em si, e sim aquilo que ele conquista com ele, ou seja, a transformação que aquilo vai trazer para a vida dele. Por exemplo, quando você vai comprar um iPhone, provavelmente você não compra ele por conta das especificações técnicas que eles têm, e sim pelo status, pela agilidade que ele vai trazer para a sua vida. Então a pergunta que eu sempre me faço é: o que o meu cliente vai conquistar com isso aqui? Isso já vai poder trazer um norte para ajustar sua comunicação e atrair o público que realmente te interessa. Foi exatamente isso que eu fiz com um dos meus clientes. Esse cliente, ele foi o primeiro cliente da minha jornada como gestor de tráfego. Naquele momento, nem eu e nem ele sabíamos muito sobre anúncios. Então, o começo realmente foi muito difícil, foi duro, mas com pouco tempo de trabalho, nós vimos que aqueles anúncios que estávamos fazendo, focando só nas características técnicas do produto, não era o suficiente para nos diferenciarmos no mercado. Então foi aí que começamos o processo de pesquisa de público dele e vimos que a grande parte do seu público era formado por pessoas que valorizavam o iPhone como ferramenta de trabalho. Então, a partir daí, nós ajustamos toda a nossa comunicação para este público. E com o tempo, nós começamos a colher bons resultados. Por exemplo, no ano passado, de maio até dezembro, nós tivemos um faturamento de mais de 4 milhões de reais, investindo menos de 60 mil reais. E detalhe, 80% do faturamento dele vem do tráfego pago. Ou seja, esse pequeno ajuste que nós fizemos na comunicação ideal, né, para identificar ali, para gerar comunicação com o público ideal dele, foi o que de fato trouxe essa diferenciação diante de um mercado tão saturado como esse, como o lojista de iPhone, onde você tem um produto que todos têm, a mesma coisa, então como eu vou criar um anúncio ou criar um conteúdo que vai trazer diferença e vai me diferenciar no mercado? Por isso que o primeiro passo que a gente fez foi identificar o público ideal dele e ajustar toda a nossa comunicação focando no que realmente aquele público queria. Então, agora vamos falar daquilo que é a comissão de frente do seu negócio, que são os anúncios. Você tem que ter em mente que sem um anúncio nada vai acontecer. Não importa quão bom seja o seu produto ou a sua oferta. Então, o primeiro ponto aqui é que seu anúncio ele tem que ser congruente com o seu público. Justamente o público que a gente definiu anteriormente, nesse público você tem que gerar a sensação desse público-alvo de que ele sinta, esse anúncio ele é para mim. Isso você não vai alcançar falando de, por exemplo, quantos megapixels tem a câmera do iPhone ou do tamanho da tela, enfim, qualquer especificação técnica do produto, né? Falando muito sobre o produto e não sobre a transformação dele. Então o foco tem que ser sempre no destino e não a ferramenta. Além disso, é preciso entender que anúncios têm objetivos específicos, ou seja, o que você quer com aquele anúncio. Cliques, chamadas, vendas ou que levem ao seu site, enfim, isso vai depender do tipo de estratégia que você construiu. A partir disso, você vai conseguir ajustar a sua comunicação certa para o seu público, para que ele de fato tome a decisão que você quer. Afinal, os anúncios eles são pautados nos fatores da decisão humana. Falando um pouco mais sobre essa questão do anúncio em si, nós temos que ter em mente que o anúncio ele vai sempre, como eu falei anteriormente, te induzir a levar uma ação. Ou seja, ele tem ali um poder, através de uma copy bem feita, fazer com que você tome uma ação. Ou seja, vai ter ali um elemento de persuasão
que vai te fazer tomar uma decisão. Eu queria só reiterar algo sobre essa questão do anúncio, que quanto mais indireto for o seu anúncio, ou seja, quanto mais aquela oferta não for tão direta, mais tempo vai levar para que ele tome a decisão que você quer que tome. Então, quando estamos falando de anúncios, por exemplo, sobre educar, ressignificar, engajar, é muito importante ter ideia que é um processo mais de maturação que você está tendo com o público ali, e não necessariamente de conversão. Então, quando nós pensamos em parâmetros do tipo de sugestão, de informação, de demonstração de certo produto ou serviço, isso já é um anúncio mais direto, ou seja, é menos tempo para que ele tome a decisão. Mas aí nós temos que levar em consideração outros pontos também, né, para isso, que os anúncios, eles têm um papel fundamental, sim, como eu disse. Os anúncios, eles precisam estar, como eu falei, é a comissão de frente do seu negócio. Porém, é muito importante que a parte do seu posicionamento esteja muito bem trabalhada, justamente para que esses conteúdos, esses anúncios mais de nutrição, né, da sua base de leads, ou de conteúdos que você está fazendo na página do seu Instagram, ou seja, qualquer rede social, sejam esses anúncios, esses conteúdos mais indiretos, porque eles vão trazendo uma conscientização maior sobre o seu produto e sobre a sua oferta para, no momento certo, você utilizar um anúncio ali mais direto, com foco em conversão. E assim também, né, nós temos que levar em consideração um outro fator, de ter noção, é uma coisa que eu não vou falar sobre esse vídeo, porque ficaria muito extenso, que é a questão de funil de vendas, mas já pegando o gancho, é muito importante a gente entender que cada anúncio vai ter um objetivo diferente de acordo com os objetivos do funil. Como eu falei anteriormente, esse processo de conteúdos mais indiretos e diretos geralmente estão alinhados ali com a parte do funil que está a sua campanha, a sua estratégia. Então é muito importante também ter isso alinhado, que o funil ele vai trazer um tipo, cada processo, cada parte do funil, na verdade, vai precisar de um tipo de anúncio diferente. Então a comunicação vai ser diferente de uma pessoa que não conhece, por exemplo, o seu serviço, o seu produto, uma pessoa que não sabe sobre a sua solução e uma pessoa que já conhece seu produto, já conhece sua solução e está ali só no ponto de receber a oferta e ser convertida. As pessoas elas entram em diferentes pontos, em diferentes tempos no seu funil. Então você precisa ajustar a sua comunicação de acordo com realmente o objetivo do funil que você está pretendendo, para que você não tenha um anúncio que é indireto numa etapa do funil que ali já está precisando de um anúncio mais direto, de oferta, de prova social, algo que realmente vai conduzir à conversão. Então vamos lá para a última etapa e a etapa crucial para você ter resultados incríveis, que é a etapa de otimização. Bom, aqui você não deve ficar ansioso, nem ficar trocando criativos a cada 2 dias, cara, pelo amor de Deus. O que a gente precisa fazer aqui é ter calma, não fique alterando o público sem necessidade. A primeira coisa que eu faço ao avaliar se aquela campanha está indo bem ou não é observar a métrica principal. E isso vai mudar muito de acordo com o tipo de campanha, o objetivo de campanha que você escolheu. Por exemplo, geralmente as campanhas têm como métrica principal o CPA, né, que é ali o custo por aquisição. Então, supondo que seu produto custe X e seu CPA está abaixo de X, aí já é um cenário que você pode estar pensando em escala. Mas não necessariamente é só isso, mas é um bom norte. Se o CPL está acima, aí você parte para as métricas secundárias, que aí vão avaliar a qualidade do público, a qualidade do criativo, entre outros fatores. Esse processo ele tem que ser feito com calma e entender que métrica sem contexto é só número. Então, preste atenção nisso, tome cuidado com as suas otimizações, porque realmente elas são ali o momento em que você vai conseguir identificar se a campanha está indo bem ou não, mas lembre, primeiramente, existe ali um processo de aprendizado da campanha, né, que é da própria plataforma, que o algoritmo vai tentar achar sozinho a melhor forma de comunicar o teu anúncio. Então, tenha paciência para pelos primeiros 7 dias, 15 dias ali, esse primeiro período, ele realmente é um pouco mais lento, porém é um período de ganho de inteligência. A partir disso,
com o tempo, avaliando com as outras métricas externas da sua campanha, sejam elas suas vendas, se aquele anúncio está convertendo ou não, você tem que levar em consideração isso posteriormente. Primeiramente, avalia ali como eu falei, pode ser o CPA, por exemplo, o teu custo por aquisição, se vê se aquele anúncio ele está correspondendo a esse objetivo, que é o de converter. Então, basicamente é isso para que você tenha a principal o principal norte para você realizar suas otimizações nas suas campanhas. Então é isso. Agora você já sabe atrair os leads certos, criar anúncios que realmente convertem e otimizar de forma inteligente, que é o que separa quem brinca de tráfego pago e de quem fatura alto com ele. A diferença, vai estar principalmente no posicionamento da sua comunicação. Tenha isso em mente. Além disso, você precisa ter um entendimento profundo do seu público e basear suas decisões em dados, não em achismo. Se você aplicar o que eu compartilhei aqui com consistência, os seus resultados eles vão mudar. Pode confiar. E se quiser continuar aprendendo estratégias reais, baseadas em prática e resultado, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque vão vir muitos mais conteúdos que vão te deixar ainda mais preparado para dominar o jogo.